Desde o culto de vigília, temos pregado sobre este capítulo, pensando neste novo ano que estamos correndo e sobre a maneira como somos encorajados a corrê-lo. Hebreus, capítulo 12. Hoje terminamos este capítulo, começando com o versículo 25 até o final. Vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus, a voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou dizendo: ainda uma vez comoverei não só a terra, senão também o céu. E esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis como coisas feitas para que as imóveis permaneçam. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Sempre é uma questão delicada o relacionamento entre o Velho e o Novo Testamento. Neste capítulo, representados pelo Monte Sinai e pelo Monte Sião. Um dos aspectos dessa questão é quanto a quem é o Deus do Velho Testamento e quem é o Deus do Novo Testamento. Nós cremos que é o mesmo Deus, mas esta questão tem trazido muitas dificuldades. No começo da era cristã, houve um grande líder chamado Márcio, que dizia que para conhecermos o nosso Deus, devemos deixar de lado o Velho Testamento, apegando-nos tão somente ao Evangelho de Lucas e a 10 cartas do apóstolo Paulo, e assim mesmo, tanto um como o outro, editados por ele. Quem é o Deus do Velho Testamento? Quem é o Deus do Novo Testamento? Nós cremos que é o mesmo Deus, mas sabermos nos relacionar com esse Deus à luz da sua revelação no Monte Sinai e no Monte Sião não é tão fácil assim.
No versículo final deste capítulo 12, a gente lê: porque o nosso Deus é um fogo consumidor. E está no Novo Testamento. Então, no Novo Testamento, Deus se nos revela também à semelhança do Velho Testamento, como um fogo consumidor. Para alguns, pareceria que o Deus do Velho Testamento era severo, cheio de condenações terríveis, um fogo consumidor. Mas aqui nós encontramos o Deus do Novo Testamento nos sendo apresentado como sendo ele também um fogo consumidor. Quando Deus se revelou aos israelitas lá no Monte Sinai, o impacto que eles tiveram foi acentuadamente de Deus ser um fogo consumidor. Em Deuteronômio capítulo 4, versículos 23 e 24, nós lemos: guardai-vos de que vos esqueçais do concerto do Senhor vosso Deus, que tem feito convosco, e vos façais alguma escritura, imagem de alguma coisa que o Senhor vosso Deus vos proibiu. Porque o Senhor teu Deus é um fogo que consome, um Deus zeloso. É este o impacto que a revelação de Deus no Sinai teve. Deus é um Deus zeloso, Deus é um Deus que faz proibições, e aquele que desobedece a estas proibições de Deus é consumido por Deus. E no mesmo capítulo 4 de Deuteronômio, no versículo 11, nós lemos: e vós vos chegastes, e vos pusestes ao pé do monte, e o monte ardia em fogo até ao meio dos céus, e havia trevas e nuvens e escuridão. Moisés está recordando o povo israelita de quando Deus lhes deu os 10 mandamentos por intermédio de Moisés no Monte Sinai. Foi algo estarrecedor. Ele resume aqui: eles se chegaram até perto do monte, mas eles foram proibidos de tocar no monte. Quem tocasse no monte, ainda que fosse um animal, morreria. Era um monte que podia ser tocado. Não era um monte espiritual, celestial. Era um monte terreno. Mas quem nele tocasse seria consumido. Moisés tinha visto aquela sarça ardendo e sem se queimar. Deus havia falado a Moisés do meio da sarça, do meio do fogo. E o monte ardia em fogo. Deve ter causou um impacto extraordinário no povo de Israel. Quando Deus se revelou ao povo de Israel, o povo tremia.
ele se revelou do meio de um monte que ardia em fogo até ao meio dos céus. E diz também o texto que havia trevas, fogo e trevas. Deve ter sido um espetáculo amedrontador. E nuvens, e escuridão. E a terra tremeu. E o povo de Israel disse a Moisés, pediu a Moisés, que Deus parasse de falar com eles. Não porque não quisessem obedecer ao que Deus lhes estava falando, mas porque estavam com medo desse Deus que se estava revelando a eles desta maneira. Esta revelação de Deus fez com que o povo israelita tivesse uma compreensão clara de que Deus é santo. Ele é um fogo consumidor. O chão tremeu, o monte ardia em fogo, relâmpagos por toda parte, nuvens e escuridão. Isto trouxe ao povo israelita a convicção de que Deus é um Deus que se ira contra o pecado e é um Deus de juízo. É um Deus que condena aquele que peca. Márcio, a quem me referi no início, não era capaz de conciliar o Deus do Velho com o do Novo Testamento. Entendia que o do Novo Testamento é amor, é paciência, é perdão, tão somente. E nisso o erro dele. É o mesmo Deus. Tanto Deus é um amor consumidor como um fogo consumidor. Tanto nós temos Sinai como nós temos Sião. Sinai em chamas nos revela o nosso Deus. Sião, com uma cruz pregada em cima, no Gólgota, nos faz ver que Deus odeia o pecado, mas nos ama de tal maneira que, tendo que nos punir, puniu um substituto, o seu próprio filho. Mas a cruz, que nos revela o grande amor de Deus por nós, nos fala da ira de Deus contra o pecado. Não há incompatibilidade. É um e outro. Jesus estava lá com braços abertos na cruz, mas o seu sangue estava sendo vertido. A sua vida estava sendo consumida. A ira de Deus contra o pecado, ele se tornara pecado em nosso lugar, estava sendo derramada sobre ele. Então nós temos, para conhecer Deus, que unir Sinai e Sião. Um amor consumidor e um fogo consumidor. E para nós corrermos bem na carreira cristã, precisamos ser encorajados, tanto por Sião como por Sinai. E um dos problemas dos evangélicos contemporâneos está exatamente no ponto que nós estamos abordando. Porque, de certo modo,
em certas ocasiões, muitos ou alguns se têm esquecido que Deus é um fogo consumidor. Às vezes o evangelho é pregado como se não tivesse nada a ver com o pecado e com o juízo de Deus sobre o pecado. Como se ir a Deus fosse uma experiência de ir para ter os seus problemas resolvidos, ir para ter saúde, ir para ter prosperidade, sem levar em consideração o pecado e o juízo de Deus contra o pecado. E nós temos a tendência, ainda que sejamos bem firmes nas nossas doutrinas, nós temos a tendência na nossa vida de, às vezes, não dar a devida consideração a este fato de que Deus julga o pecado. E tantas vezes somos tentados a viver a vida cristã como se Deus fosse simplesmente um Papai Noel, um velhinho de barbas brancas, que nós pecamos à vontade e ele bate nas nossas costas e diz: está tudo bem. O autor aos Hebreus, sentindo este perigo, vendo que isto acontecia em crentes judeus convertidos, procura chamar a atenção deles, tanto para Sinai como para Sião. E a junção de Sinai com Sião o leva a nos dar duas palavras importantes para a maneira como devemos correr na carreira cristã. A primeira está no versículo 25. Vede que não rejeiteis ao que fala. É obediência. Não podemos rejeitar, desobedecer à voz de Deus. Porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. Os judeus, nesta ocasião do Sinai, não pediram que Deus parasse de falar porque quisessem desobedecê-lo, mas porque estavam com medo. Mas logo em seguida, passam a ser um povo desobediente àquilo que Deus lhes havia falado. Tanto assim que durante 40 anos, todos tiveram que morrer no deserto, menos 2, Josué e Caleb. Daquela multidão, só 2 escaparam. Deixaram de ouvir, deixaram de obedecer a palavra que Deus lhes havia dado e foram punidos. Morreram no deserto. O autor aqui nos diz: se aqueles, quando rejeitaram aquele que da terra os advertia, Moisés estava ali na terra, num monte terreno que podia ser tocado, quanto mais aquele que desobedecer à voz de Sião, que é comparada a uma voz celestial. Porque se escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia,
muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus, que é celestial. Esta voz que nos vem de Cristo para cá, não nos foi dada no Monte Sinai. Deus nos-la falou pelo seu próprio Filho. É uma voz que veio do céu. Lá foi por Moisés. Lá foi no monte. Agora Deus nos falou pelo seu Filho. O próprio Filho de Deus. Portanto, é uma voz que veio do céu. É uma voz celestial. E se aqueles foram consumidos por desobedecerem àquela voz que veio por Moisés, então chamada aqui terrena, quanto mais nós, se desobedecermos à voz que nos veio do céu, na pessoa de Jesus Cristo, quanto maior será a penalidade daqueles que desobedecermos à voz que vem do céu, que veio de Cristo. Em Hebreus 1:2 nós lemos a respeito do Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. É este Cristo que nos fala em Sião. E no próprio livro de Hebreus, no capítulo 2, diz assim no versículo 3: como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor Jesus Cristo, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. A mensagem que nós temos aqui nos foi trazida pelo próprio Jesus Cristo. É muito mais sério, portanto, nós desobedecermos a esta palavra. E em Hebreus mesmo, no capítulo 10, nos versículos 28 e 29, ele diz: quebrantando alguém a lei de Moisés, o que lhe foi revelado lá em Sinai, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Se você rejeitar, desprezar Jesus Cristo, o seu sangue, se você resistir à voz do Espírito Santo na sua vida, ele diz: de quanto maior castigo cuidais vós, será julgado quem se comportar assim. Ninguém deixe de atentar para o Evangelho. Ninguém recuse o Evangelho. Esta palavra que veio pelo Filho é uma palavra eficaz, que atua. Mas essa palavra também é uma palavra final, que deve ser obedecida por ser eficaz e por ser final. Os versículos 26 e 27 aqui de Hebreus 12 dizem: a voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou, dizendo: ainda uma vez comoverei não só a terra, senão também o céu. Quando ele fala que a palavra de Deus moveu a terra, ele está se referindo a Sinai. Quando tudo tremia, a voz do qual moveu a terra.
Mas agora há uma outra voz que vai mover, comover, perturbar não apenas a terra, não só a terra, senão também o céu. E esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis como coisas feitas para que as imóveis permaneçam. Deus vai abalar tudo quanto foi criado pela sua palavra. Todas estas coisas são coisas móveis, para que a única que é permanente e imóvel, que é o seu povo, redimido pelo sangue de Cristo, permaneça. Deus criou o mundo com a sua palavra. A palavra dele é final. Ele diz e a coisa acontece. Pela palavra de Deus, tudo que existe foi criado. Todas as galáxias e miríades de estrelas e tudo que existe, pela simples palavra de Deus, foram criados. Mas ele diz, haverá um dia em que essa mesma palavra de Deus vai falar e todas as coisas móveis serão abaladas e só permanecerá aquilo que é imóvel, que é inabalável. E ele está tentando encorajar os crentes lá, dizendo, vocês são aqueles que vão permanecer. Vejam, ele está dizendo, como vocês, povo de Deus, são importantes. Vocês vão enfrentar daqui a pouco a perseguição sob Nero. Milhares de vocês vão ser mortos. Mas lembrem-se, vocês são o povo que vai permanecer. O mundo vai ser purificado por fogo. O mundo como nós conhecemos, marcado pelo pecado e que carrega as consequências, todo o universo do pecado, será purificado. E haverá novos céus e nova terra, onde não haverá nenhuma marca da presença um dia do pecado. Tudo pela palavra. E se é assim tão poderosa a palavra de Deus, ele diz no versículo 25, vede que não rejeiteis ao que fala. Quando Deus nos fala, só cabe uma atitude de nossa parte, é a obediência. Mas ele continua nos versículos 28 e 29, terminando o capítulo, com uma outra palavra àqueles crentes. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos, e esta é a mesma palavra para adorar. Nós podemos traduzir pela qual adoremos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Na nossa adoração, também nós devemos ter Sinai e Sião. De tal maneira que adoremos a Deus com reverência e piedade. Nós temos ousadia pelo sangue de Cristo para adentrar ao trono da graça de Deus e estar na presença de Deus. Graças a Deus por isso. Mas não nos esqueçamos de que este Deus, que nos permite ir à sua presença pelo sangue de Cristo,
com ousadia, também é um fogo consumidor. De modo que, ao fazê-lo com ousadia e piedade, façamo-lo também com temor e tremor e reverência. É preciso nós termos sempre Sinai e Sião perto de nós, tentados a desequilibrar a nossa visão de Deus, não termos uma visão de Deus correta. Devemos chegar a Deus com gratidão. Adoremos a Deus agradavelmente, com gratidão, com graças. Nós pertencemos a um reino que não será abalado. Nós pertencemos a um povo que viverá para sempre. Que maravilha! O resto tudo vai ser purificado pelo fogo e renovado, e haverá novos céus e nova terra. Mas nós, o povo de Deus, permaneceremos. Portanto, sejamos gratos a Deus, tenhamos corações gratos e adoremos a Deus com reverência, gratidão e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Oremos. Senhor nosso Deus, Tu tens nos ajudado nesta manhã a termos uma compreensão mais equilibrada e clara de quem Tu és. Tu sabes, e por isso nos deste esta exortação, que somos tentados a Te ver de maneira defeituosa, incompleta. Que, ó Deus, possamos ver-te agora e sempre de maneira clara e completa. Gratos porque somos aquele povo que Te pertence, imutável, que vai permanecer por toda a eternidade, porque salvos e remidos no sangue de Cristo. E quando este mundo, como nós o conhecemos, marcado pelo pecado, chegar ao seu final, nós permaneceremos. E veremos este mundo e este céu renovados, os novos céus e a nova terra, sem o pecado. Mas nós, este pequeno povo que nós somos, permaneceremos e estaremos lá. Como isso, ó Deus, nos enche de gratidão a Ti. E nós Te adoramos e bendizemos por causa disso. Em nome do Teu Filho, Jesus Cristo, que é um amor consumidor e é um fogo consumidor. Amém.